então vamos dar início à nossa modelagem de blusa, tá? Então eu estou aqui com uma tabela de medidas e vou falar para vocês então como que vocês vão fazer. Todas as vezes que nós tiramos a medida dando a volta no corpo, então eu vou chamar de circunferência. Todas as medidas que foram circunferência, que a fita deu a volta no corpo, nós vamos precisar dividir por 4, tá? Um exemplo, o busto. O busto foi uma medida que nós passamos a fita na volta do corpo, então nós vamos dividir por 4. Pode usar calculadora, pode usar a maneira que você sabe usar para fazer essa divisão. Eu gosto bastante de usar a fita métrica mesmo, tá? Se você não tem uma fita métrica igual a minha, não precisa ir lá e comprar outra. Usa no celular, tem a calculadora, tá bom? O que for mais fácil. Vamos dificultar, né? Mas aqui, olha, nessa fita métrica, nós temos sempre os divisores, olha. Metade de 2, 1, metade de 4, 2 e assim vai. Então, eu pego aqui os 80 centímetros, que é a medida do busto, e vou lá no 80, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 80, tá? E na linha que vai dizer pra mim que é o final do 80 aqui, que define o 1 centímetro ali, ó, entre 79, 80, 81 ali, tem um valorzinho de 40. Então, 40 é a metade de 80. Então, se eu tenho que dividir por 4, então 40 é a metade dos 80. E aí, então, eu vou lá no 40, certo? E eu vou ter aqui, então, 20. Então, 20 centímetros é a quarta parte de 80. Então, esses 20 centímetros eu coloco na frente aqui, ó, da minha anotação, especificando assim, ó, quarta parte, 20 centímetros, tá? Por que isso? Porque os nossos moldes vão ser feitos 1/4 do corpo, tá? Nós vamos dividir o corpo, 2 pedacinhos de frente, 2 pedacinhos de costa. Por isso, então, vamos sempre trabalhar com 1/4 do corpo. Então, as medidas que foram circunferenciais vai ser dividido por 4. Então, vocês podem já fazer isso, tá? Dividir ali, então, busto, cintura, quadril, cintura baixa. São as medidas que nós demos a volta com a fita. Depois, nós vamos pegar aqui, ó, medida de costa. A medida da costa, a fita não deu a volta, ela só pegou de um ossinho ao outro. Então, essa medida vocês vão dividir apenas por 2, ok? Então, vai pegar lá a medidinha, né? E vai vir lá na fita ou na calculadora e vai olhar. Olha, um valor interessante para mostrar para vocês. Aqui, a medida que eu vou usar é um número ímpar, então o que vai acontecer? Ele não vai dar exato, né? Então, ele vai dar aqui, ó, 19,5. Tem alguns números que quando dividimos na calculadora vai dar 19,25, 19,75. Sempre vamos arredondar para meio, tá? Porque senão fica um número muito quebradinho e que, nesse caso de roupa, não vai fazer diferença, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, o valor deu 19,5, ok. Se eu fizesse na calculadora e desse 19,25, eu arredondaria para 19,5, tá? Então, vocês observem esses valores para arredondar, para não ficar tão quebradinho, que daí dificulta mais, ok? Não pode arredondar para 1 centímetro a mais, isso vai dar muita diferença, ok? Então, as medidas de costa, por exemplo, nós vamos dividir apenas em 2. Ombro, nós vamos dividir? Não, porque o ombro ele está posicionado separadamente, né? Aqui eu tenho a medida de um ombro e aqui eu tenho a medida do outro. Então, nós vamos usar o valor inteiro, ok? As medidas de altura, por exemplo, altura do corpo, altura do quadril,
esses valores nós vamos usar sempre inteiros, ok? Então, já tô falando isso para facilitar para vocês na hora que eu estiver falando aqui. E é aquilo que eu falo, a aula tá gravada, vocês podem voltar quantas vezes precisar, tá? E ir revendo aí aonde que tá dando errado e fazer bem certinho, ok? Então, assim, eu tenho aqui o meu papel e eu vou usar o esquadro, tá? Esse kitzinho de régua é o que foi solicitado lá na lista de material para vocês, né? Que vem essas 3 reguinhas aqui, tá? Então, dá pra ver, né? Bem certinho. Então, nós vamos trabalhar bastante com essas réguas e a fita métrica, tá? Embora o esquadro tenha valores aqui, vocês vão ver que eu uso bastante a fita métrica, tá bom? Mas quem tiver mais facilidade, mais habilidade com régua, pode ser, tá? Não tem problema. Então, eu vou começar fazendo o que aqui? Deixando o meu papel reto. Esse é um papel craft, tá? Ele não é daquele grosso, é mais fino, tá? E aí, se eu não me engano, é 120 miligramas? Eu não tenho certeza da miligrama, mas é o mais fino que vocês vão ver que depois eu consigo alfinetar ele no tecido, tá bom? E aqui, olha, esse lado eu vejo que tá reto e esse lado foi aonde foi cortado. Então, nós vamos pegar o esquadro. Sempre vamos usar o esquadro, essa parte reta aqui, tá? Alinhado a uma outra parte reta. Não podemos simplesmente colocar ele aqui em qualquer lugar. Ele tem que estar retinho aqui. Vamos pensar que você tinha lá um papel de 1,5 m e você cortou ele, então ele vai estar torto aqui e torto aqui. Aí sim você vai colocar o esquadro abaixo então da linha e vai criar então aqui uma linha reta, uma margem reta, ok? E aqui no meu caso não vai ser necessário porque eu já tenho essa parte aqui que está reta. Então eu vou encaixar o meu esquadro certinho lá e vou fazer uma linha reta aqui. Meninas, é muito importante que essas linhas estejam retas, tá? Porque senão o molde fica torto, as medidas não batem, tá? Então, observa bem certinho. Eu vou criar uma nova linha aqui em cima, só para não confundir vocês entre o que é a linha e o que é o papel aqui, tá bom? Ó. Então, eu afastei aqui do meu papel, mas poderia essas medidas que eu vou usar agora estar rente aqui, já que está reto. Então, vamos lá. Nós vamos começar usando a medida das costas, tá? Então, a medida das costas que eu vou usar aqui, tá? Eu vou ir falando os valores aqui para vocês entenderem, mas não confundam esse valor que eu vou falar com o que você vai usar. Vocês vão usar a medida de vocês, tá? Se eu conseguir aqui não falar os valores, vai ser melhor para não confundir, tá bom? Porque senão vocês pode ser que confunda aí o valor que eu estou falando com o que de fato é para vocês usarem. Então, a minha medida de costa eu vou dividir por 2, tá? E eu vou colocar aqui, então, esse valor, tá? Medida das costas dividido por 2. Então, eu vou fazer meu molde daqui para lá. Então, eu vou colocar aqui e faço uma marquinha, tá? Podemos ir colocando letras, podemos ir colocando números em cada pontinho desse. Por exemplo, aqui é o A, aqui é o B, pode também, tá? Então, vamos fazer agora, então, as margens para a gente fazer a nossa modelagem. Sempre que nós vamos começar o molde, nós vamos observar o quê? Esse papel é um papel craft, tá? É daquele fino, eu não sei bem a gramatura dele, mas é um fino que vocês vão observar depois que eu consigo alfinetar ele no tecido, tá? Então, assim, aqui eu já tenho uma margem de papel reta, mas aqui onde foi cortado está torto. Então, eu vou usar o esquadro para poder alinhar. E aí, eu sempre vou precisar usar o esquadro, essa parte aqui, olha, tá? Em uma base que eu já tenha reto.
para poder fazer uma linha reta aqui, tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte, eu já estou colocando aqui num valor do tamanho da régua, tá? Porque isso aqui é uma margem só pra gente dar início à nossa modelagem. Nessa base aqui em cima, eu posso começar diretamente na margem do papel, já que ela está reta. Mas o que pode acontecer é de repente, vocês terem um papel que já foi cortado aqui e foi cortado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o esquadro aqui assim, olha, e usar ele também como uma referência, tá? Aí eu vou ter mesmo uma linha reta, para não dar problema depois na hora de fazermos o molde. Então, eu vou riscar aqui, tá? Não tô usando valores por enquanto eu só tô alinhando o papel, tá? Meninas, é muito importante que esteja alinhado isso. Não pode estar torto, não, porque se tiver torto, aí o molde fica torcido, fica ruim, tá bom? Bom, aqui então feito a minha margem, eu vou agora começar a usar as medidas. Então, nós vamos começar usando a medida da costa, tá? Então, eu vou usar para a medida da costa a metade, o valor da costa dividido por 2, tá? Então, eu vou repetir, valor da costa dividido por 2. É a medida que eu vou iniciar agora. Eu vou fazer o meu molde daqui para lá, tá? Então, eu vou determinar que esse cantinho aqui, ó, onde ficou as duas linhas, vai ser o cantinho A, tá? Então, eu vou pegar da linha A para esse sentido aqui e vou marcar a metade da minha costa. Então, o valor que deu lá, metade das costas, eu vou colocar aqui. E vou marcar uma linha, tá? E vou determinar esse ponto como B, ok? Então, ponto A, onde eu iniciei, para ponto B. Agora, nós vamos colocar, voltando do ponto B para o ponto C, nós vamos colocar a medida do valor do ombro, tá? Então, o valor que você tiver aí do seu ombro, você vai medir da letra B para a letra C, tá? Então, aqui é a letra C, que foi o valor do ombro que eu usei. Então, vejam que vai sobrar um valor de C até o A. Esse valor nós já vamos determinar como medida de decote, tá? É o valor que vai sobrar para fazer o decote da blusa. Então, eu vou marcar aqui vou verificar o valor que sobrou entre o ponto C e o ponto A. O valor que deu aqui, eu vou descer agora assim, do A, o mesmo valor que deu, e vou colocar a letra D, tá? Então, olha só, eu peguei aqui o valorzinho que deu da letra C até a letra A e medi de A a D, ok? E agora, vamos começar a juntar uns pontinhos para vocês começarem a ver o desenho. Vou usar essa régua, que é uma régua curva para decotes e cavas, tá? É entre o ponto C e o ponto D. Nesse momento, nós vamos usar ele sempre com esse biquinho aqui pra cima, tá? Desse jeitinho assim, ó. Ok? E vou riscar aqui. Olha, já formei ali uma linha do decote. Agora, eu vou pegar aqui, ó, da letra B e vou descer com uma linha que vai ser o valor, a medida da costa, o mesmo valor que eu usei da linha A até a linha B, mais 2 centímetros. Então, vai pegar aqui na linha B e vai descer com essa linha, tá? Eu vou marcar primeiro aqui o valor que eu tenho de A a B, mais 2 centímetros, tá? E vou descer uma linha aqui. Então, agora aqui vai ser o meu ponto E, certo?